lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Na aula de hoje vamos falar sobre o tema racismo e sexismo contra meninas. Como enfrentar esse crime estrutural, com Salete Bernardo, presidenta do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Alagoas. Bora para a nossa aula de hoje? Meu nome é Salete Bernardo, eu moro aqui em Alagoas. Sou do movimento negro desde meus 14 anos de idade e hoje eu estou no cargo de presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e sou professora da Universidade Estadual de Ciências da Saúde, onde eu dou aula sobre políticas públicas, sobre as políticas afirmativas do SUS, né? Então, eu dou aula para medicina, físio, fono, TO, algumas vezes para enfermagem e radiologia, e eu trato especificamente das políticas afirmativas, né? Que aí a gente trata da política nacional de integração da população negra na saúde, política da LGBT, política quilombola, de mulher negra. E aí a gente trata desses temas para que a gente diminua o racismo, principalmente o racismo institucional dentro da área da saúde. O tema de hoje é racismo e sexismo contra meninas. Como enfrentar esse crime estrutural? E eu começo explicando, né, porque basicamente muita gente entende o racismo, mas não mistura muito com a discriminação, né? Então, racismo é a discriminação e a desigualdade que uma pessoa ou um grupo enfrenta com base na sua raça e etnia. E o racismo no Brasil ele tem uma especificidade muito grande, porque quando fala com base na sua raça ou etnia, a raça brasileira é uma raça misturada, né? Nós somos mestiços devido à nossa racialização, que foi com indígenas, portugueses e os africanos, que foram escravizados. Então, basicamente, a base brasileira ela é mestiça, mas o racismo no Brasil não é só sobre raça, é principalmente sobre cor de pele. Então, quanto mais retinta é a pessoa, quanto mais preta é a pessoa, mais essa pessoa sofre racismo. E sexismo, por outro lado, é a discriminação baseada no gênero, muitas vezes que é manifestada com preconceito contra a mulher. E a gente escuta muito essa questão do sexismo e perpetuamos eles e continuamos a falar sobre eles no sentido mulher na direção, perigo constante, o lugar da mulher pilotando fogão, né? E então a gente percebe e ainda diz assim, mulheres em áreas de trabalho que é de homem, trabalho braçal é trabalho de homem, né? E aí um entrelaçamento, né, do racismo e o sexismo é quando olhamos para meninas que enfrentam
tanto o racismo como o sexismo, é entender essa interseccionalidade, que é a intersecção de várias formas de opressão. Então, meninas de grupos raciais marginalizados, como as meninas negras ou as indígenas, enfrentam uma forma ampliada do racismo, da discriminação, que é a combinação dos dois, né, do fenômeno dos dois. Então, meninas de minorias raciais podem ter menos acesso a instituições de ensino de qualidade, podem sofrer bullying, né, e discriminação, que afeta muitas vezes o seu desempenho e autoestima. Na área da saúde, as mulheres negras, as meninas negras e as jovens e as mulheres negras costumam ter acesso limitado aos cuidados de saúde, enfrentam preconceito que impactam no seu tratamento. Então, a gente tem estatísticas que mostram que uma mulher branca consegue fazer o mínimo que a saúde pede, que são os 8 consultas pré-natais, e que mulheres negras geralmente não conseguem nem fazer 5, muito menos 4 consultas. E aí a gente mostra não só a discriminação referente à cor, mas também à classe social, porque quem procura o SUS não são pessoas ricas, né? Na questão das violências, meninas que pertencem a esses grupos mais vulneráveis têm um número mais incidente de violência de gênero e racial. E aí as violências domésticas, o assédio é muito maior e a exploração sexual. E tudo isso a gente entende que é a falta de representatividade em cargos de liderança, né, de mídias, de espaços de decisão, significa que as vozes e as necessidades dessas meninas são frequentemente ignoradas, perpetuando, então, esse ciclo de desigualdade. E aí o racismo e o sexismo, ao se entrelaçarem, criam um sistema estrutural de opressão que particularmente é devastador para essas meninas. Esse sistema não é apenas uma série de ações isoladas, é uma rede complexa de normas, valores, de políticas que perpetua essa desigualdade. Então, é de suma importância que, para a gente reconhecer e enfrentar essas intersecções, é crucial para promover a equidade, né? E aí a gente vem num termo que muita gente fala de equidade e não entende, porque a gente trabalha muito na nossa Constituição de direitos iguais. E o que seria essa equidade? Equidade é dizer que nós não somos iguais, é tratar as pessoas de formas diferentes para que essas diferenças façam com que todos atinjam essa igualdade, né? E os direitos das meninas. E aí eu venho para um outro conceito, né? Que a questão do racismo é a crença de que as raças possuem características distintas que as colocam em hierarquias de valor. Então, a raça branca é considerada a raça pura, a raça superior, e em nós ainda ouvimos, tipo, eu estou com inveja branca de você. E aí isso quer dizer o quê? Que a inveja é uma inveja negra, e a inveja branca é ruim, e que a inveja branca é uma inveja boa, né? Manifestações de racismo nas instituições, que se refere a políticas e práticas enraizadas em instituições que perpetuam essa desigualdade racial, como, por exemplo, o acesso desigual à educação, ao emprego, à saúde, assim como práticas discriminatórias nas forças de segurança e no sistema judiciário. Angela Davis, em 2016, afirma que o encarceramento de mulheres negras é uma extensão das formas históricas de controle social impostos à população negra desde o período colonial. Para ela, a prisão se tornou a nova forma de manter o controle sobre as mulheres negras principalmente, da mesma forma que o patriarcado e o racismo as controlam no passado, né? Na página 123 de Angela Davis, 2016. Essa perspectiva é corroborada por estudiosos brasileiros, como Sueli Carneiro, que aponta que o Estado brasileiro, historicamente, tem sido um dos principais agentes de violência contra as mulheres negras,
seja pela omissão ou pela ação repressiva. Então, de acordo com relatórios sobre racismo institucional na saúde, por exemplo, no Ministério da Saúde de 2021, as mulheres negras são as maiores vítimas de mortalidade materna no Brasil, com uma taxa de mortalidade que é quase 3 vezes maior do que a das mulheres brancas. E aí a gente fala um pouco da questão do racismo individual, né, que envolve atitudes e comportamentos de preconceito que uma pessoa manifesta em relação à outra, com base na raça e na raça-cor. E isso pode incluir insultos racistas, xenofobia, microagressões, que são pequenas manifestações de preconceito. A gente tem como exemplo isso que nós, meninas negras, enfrentamos na escola, quando a gente entra na escola, que o nosso cabelo é ruim, que a gente está assanhada, que a gente precisa domar nosso cabelo. E aí a gente vê essas... a gente é subjetivada, né, como sexuais. Toda menina negra se conclui que essa menina tem que saber sambar, né? E aí a gente percebe essas microagressões, o que vai causando na vida dessas jovens, né? Até a gente conseguir chegar numa fase adulta e conseguir controlar ou disseminar ou afastar essa dor, né? Que é constante. O racismo social, né? Que está dentro dos contextos sociais, como a exclusão de pessoas em determinadas raças de grupos sociais, comunidades ou eventos. E esse tipo de racismo é frequentemente reproduzido por meio de estereotipos e narrativas culturais que marginalizam certos grupos. E aí a gente percebe, por exemplo, que o carnaval é a cultura afro que domina, mas quando a gente vai falar de cultura popular, né, a gosto da cultura popular, e aí a gente percebe que a cultura afro é retirada desse agosto da cultura popular, como se todas as culturas não estão baseadas na cultura afro de matriz africana. Então, o afastamento desses grupos. E aí a gente tem festas e eventos sociais específicos que são só para a população negra, como o hip hop, como o samba. E aí a gente percebe que o jazz foi distorcido, né? O jazz hoje é elite, é a classe branca que cultua o jazz, mas o jazz tem a raiz na cultura afro, né? Na cultura negra. E as grandes manifestações de sexismo, eu acho que eu já até dei exemplos, né? A desigualdade dos direitos e oportunidades entre homens e mulheres. E aí a gente pensa, nós estamos em pleno século XXI, e como é que ainda nós não temos os direitos iguais, né? É só a gente lembrar que em 2023 foi revogada a lei que dizia que as mulheres, para fazerem laqueadura, tinham que ter autorização dos seus maridos. Então, a gente percebe o quanto a gente ainda tem direitos a conquistar para chegar a essa igualdade. E aí essa questão toda que eu falei de equidade, e aí eu também falei um termo sobre interseccionalidade, por Kimberly Crenshaw, em 1989, que descreve como diferentes formas de opressões interagem e sobrepõem, gerando experiências únicas de discriminação. Então, no contexto de meninas, isso significa que aqueles que enfrentam tanto racismo quanto sexismo, como meninas negras, indígenas ou de outras minorias étnicas, vivem uma realidade de opressão que não pode ser entendida apenas através de uma lente singular. Então, não é através só do olhar de discriminação de raça-cor, não é através só do fato de eu ser quilombola, do fato de eu ser indígena, ou do fato de eu ser bissexual, ou uma menina trans. Não, e a interseccionalidade, eu tenho que olhar essas todas opressões, e aí sim eu consegui trabalhar uma política pública de acolhimento ou de diminuição desse racismo, sexismo.
E meninas, muitas vezes, que são racializadas e, ao mesmo tempo, enfrentam a discriminação de gênero, experimentam um conjunto único de desafios que não se limitam ao racismo e ao sexismo individualmente. Então, por exemplo, podem ser alvo de estereotipos duplamente prejudiciais, como a ideia de que são menos inteligentes ou mais propensas a comportamentos problemáticos. Quem nunca ouviu, né, que toda menina negra é raivosa, só fala com muita raiva, tem muita dor, né? E aí é nesse sentido que essa raiva e essa dor é porque a gente está enfrentando um racismo e um sexismo juntos, né? Não individualizado. E essas interseccionalidades amplificam as desvantagens sociais, econômicas e políticas, né? Dificultando ainda mais o acesso a recursos e direitos básicos, como uma educação de qualidade e um cuidado de saúde adequado. Então, reconhecer a interseccionalidade é fundamental para a gente entender as experiências de meninas e desenvolver políticas e intervenções eficazes que abordem sua realidade de forma integral, né? E aí eu entro na questão das estatísticas, que nós professores adoramos, né? Porque a gente não só fala da teoria, mas o que é que na prática está acontecendo, estatisticamente, o que é que a gente observa, né? Então, nas taxas de violência, a violência de gênero, de acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica e feminicídio no Brasil, no país. Em 2021, aproximadamente 61% dos casos de feminicídio envolviam mulheres negras. A violência racial, a pesquisa do IPEA de 2021 indicou que quase 70% das mulheres assediadas no Brasil eram negras. Muitos desses casos também envolvem masculinidades tóxicas e violências de gênero, refletindo a interseccionalidade entre raça e gênero. O acesso desigual à educação e à saúde, o Censo da Educação de 2021, enquanto a taxa de aprovação nas escolas públicas é de 85% para meninas brancas, essa taxa cai para 75% entre meninas negras. Além disso, meninas de algumas regiões, principalmente aqui no Nordeste, enfrentam mais dificuldades, com a desigualdade aumentando para 12% entre meninas negras em relação às brancas, em termos de conclusão do ensino médio. Na área da saúde, o relatório anual do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de 2021, evidencia que meninas negras e indígenas têm menos acesso a serviços de saúde, com taxas mais altas de mortalidade materna e complicações na gestação. Dados de 2020 mostram que as meninas negras têm suas consultas de saúde mais frequentemente canceladas ou desmarcadas, resultando em acesso inadequado aos cuidados preventivos. Na questão da representatividade em espaços de poder, né, na política, em 2022, apenas 13% dos cargos de mandato eletivo em todos os níveis no Brasil eram ocupados por mulheres negras. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo com as ampliações de cotas eleitorais, a inclusão de mulheres de grupos étnicos minoritários continua extremamente baixo. E a gente sabe que é uma cota que não ela é subliminada, ela não é utilizada da forma correta como deveria ser utilizada, né? Então, a população no mercado de trabalho, dados do IBGE de 2021 mostram que enquanto as mulheres brancas ocupam 51%, 55% dos postos de trabalho, as mulheres negras representam apenas 32% nesse contexto, refletindo disparidades significativas em termos de oportunidades de carreira, ascensão profissional. Esses dados não apenas evidenciam a intersecção entre raça e gênero, mas também ressaltam a urgência de abordar essas desigualdades. O reconhecimento e o enfrentamento dessas violações são essenciais para garantir que meninas de todas as raças e etnias
tenham acesso igualitário aos direitos e oportunidades. A socióloga brasileira Lélia Gonzalez, em 1984, argumentava que a sociedade brasileira atribui às mulheres negras papéis subalternos, perpetuando imagens estereotipadas e desumanizantes que reforçam sua exclusão. Segundo Gonzalez, o racismo e o sexismo no Brasil combinam-se para colocar a mulher negra em uma posição de extrema vulnerabilidade, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E aí, o tema, né, da nossa aula, que é racismo e sexismo contra meninas, como enfrentar esse crime estrutural, né? Eu sou professora, então eu digo que a base do enfrentamento é a educação antirracista e a igualdade de oportunidades, né? Então, a educação é uma das principais ferramentas para a transformação social e a erradicação do racismo estrutural. Embora o Brasil tenha implementado algumas iniciativas voltadas para a inclusão racial no ambiente educacional, como a Lei de Cotas, né, que é a Lei 12.711 de 2012, e a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e a cultura afro-brasileira e africana nas escolas, a ampliação dessas políticas tem sido fragmentada e insuficiente para desconstruir o racismo no sistema educacional. Então, de acordo com a Sueli Carneiro, 2003, a educação é um espaço privilegiado de reprodução e combate das desigualdades raciais. Sem uma educação verdadeiramente antirracista, a discriminação continuará a ser reproduzida em todas as esferas da sociedade. Então, a inclusão de conteúdos que abordem a história e a cultura negra de maneira crítica e transformadora é essencial para romper com as estruturas de exclusão que têm historicamente marginalizado as mulheres negras no Brasil. Mas para que essas leis sejam eficazes, né, é necessário uma maior capacitação de professores e uma reformulação dos currículos escolares, com o objetivo de promover uma educação antirracista que valorize as experiências e as narrativas de mulheres negras, né? Então, a lei é colocada, mas a gente sabe que os nossos professores não sabem falar sobre empoderamento, sobre crítica, sobre práticas antirracistas, né? Então, é deixar com que eles exerçam um papel sem ter base em conhecimento, porque se a gente não sabe, e aí eu venho para a questão do letramento racial, se a grande maioria da nossa população não sabe nem que é negra, né? Então, quantas pessoas dizem que são pardas, mas não sabem que são negras, né? E aí a gente, quando vai para a lei de cotas, e a gente observa o baixíssimo número de pessoas que acessam as cotas universitárias, apesar, claro, que ela ampliou, né, a lei de cotas ampliou o acesso ao ensino superior, essa lei ela precisa ser acompanhada de políticas de permanência que assegurem a conclusão dos cursos para esses alunos. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, da Anísio Teixeira, INEP, de 2021, mostram que a evasão escolar entre estudantes cotistas negros é maior do que estudantes não cotistas. Isso se deve à combinação de fatores como a falta de recursos financeiros, discriminação racial, a ausência de programas de apoio pedagógico e psicológico para lidar com essa realidade. É urgente que sejam implementadas políticas de permanência mais robustas, que incluam auxílio financeiro, programas de tutoria e mentorias acadêmicas. A gente tem a impressão de que quando a gente entra na universidade, a gente já entra com um saber universitário, saber escrever, saber falar a língua universitária, e não é dessa forma que funciona. Né? Se a gente teve uma educação precária, que a gente precisou da lei de cotas, a gente precisa sim de tutores e mentorias acadêmicas, além de espaços seguros
para que essas mulheres negras possam discutir suas experiências de racismo e violência de gênero dentro de ambientes universitários. No início, na minha apresentação, eu falei que eu sou professora de políticas públicas dentro de uma universidade estadual. A minha universidade estadual não tem cotas, então eu tenho um baixo número de mulheres e de homens com negros nas áreas de saúde. E aí a gente tem um programa de intercâmbio, né, com a África do Sul, e nós, em cada turma, tem de 1 a 2 alunos pretos africanos. E uma das primeiras que veio para o Brasil estudar medicina, ela trancou o curso, ela não tem amigos, ela disse que nunca imaginou na vida o quanto ela sofreria no Brasil. E sofrer não só pelo racismo, mas também pelo sexismo. Não só de amigos, supostos amigos escolares, que deveriam se tornar amigos, como de professores, como de instituições, né? A mulher negra é invisível dentro da área de saúde e quando ela é vista como enfermeira, como técnica de enfermagem e não como médica. Então, de acordo com o relatório sobre o racismo e saúde, as mulheres negras têm a maior probabilidade de sofrerem complicações no parto, ser submetidas a procedimentos sem consentimento e receber tratamento desumanizador em comparação com as mulheres brancas. Se essas mulheres fossem atendidas por mulheres negras, será que elas estariam passando por esse racismo? Provavelmente não. Esse tipo de violência reprodutiva é uma violação dos direitos humanos, uma violação direta dos direitos humanos e dos direitos reprodutivos, conforme são assegurados pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Então, para enfrentar essa realidade, são necessárias reformas no sistema de saúde que garantam o acesso das mulheres negras e cuidados de saúde de qualidade, respeitando a sua autonomia e dignidade. Em primeiro lugar, é preciso capacitar os profissionais de saúde sobre racismo institucional e a importância de um atendimento humanizado e livre de preconceitos. Eu fico muito incomodada quando a gente fala de atendimento humanizado. Se a pessoa se formou em saúde, e é saúde humana, por que ela trata as pessoas de forma desumanizada se a gente não está lidando com animais? Não que os animais deveriam ser tratados de forma agressiva, a não ser com amor, com acolhimento, com carinho, né? Então, muitas vezes, o tratamento desigual oferecido às mulheres negras é justificado pelas supostas resiliências dessas mulheres à dor ou pelo estereotipo de mãe forte e resistente, o que legitima e negligencia no atendimento. Então, é comprovado que as mulheres recebem menos anestésicos, que elas recebem menos compaixão. Mulher, para de gritar, você não é forte, não. Você é uma guerreira. Nesse momento, eu não quero ser forte, quero ser guerreira, eu quero que a minha dor seja aplacada, né? Em segundo lugar, deve-se garantir a ampliação do acesso das mulheres negras ao serviço de saúde sexual e reprodutiva, com foco na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar. Políticas como a ampliação da cobertura do pré-natal e o aumento da oferta de consultas especializadas para gestantes negras são essenciais para reduzir a taxa de mortalidade materna entre essas mulheres, que ainda é alarmante. Então, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, de 2022, a mortalidade materna entre mulheres negras no Brasil é quase 3 vezes maior do que entre mulheres brancas, um dado que reflete a urgência de reformas estruturais no sistema de saúde. A precarização do trabalho das mulheres negras também é um dos maiores desafios para a garantia de seus direitos econômicos e sociais. Segundo o IBGE de 2022, as mulheres negras são as mais afetadas pelo desemprego, subemprego e informalidade no Brasil. Elas ocupam majoritariamente postos de trabalhos informais
e de baixa remuneração, como o trabalho doméstico, que historicamente é uma das principais ocupações das mulheres negras no país. E essa realidade reflete o legado, né, que nós recebemos da escravidão e a continuidade do racismo estrutural no mercado de trabalho. Para garantir a inclusão sustentável das mulheres negras no mercado de trabalho, são necessárias reformas estruturais que promovam não apenas a inclusão formal, mas a valorização do trabalho dessas mulheres. A primeira medida necessária seria a criação de políticas públicas que incentive a formalização do trabalho informal, oferecendo benefícios sociais como seguro-desemprego, previdência social e a licença maternidade. Embora a Lei Complementar número 150 de 2015 tenha estabelecido direitos trabalhistas para empregadas domésticas, muitas mulheres negras ainda trabalham sem o contrato formal que a priva de direitos fundamentais. Outra reforma necessária seria a criação de programas de qualificação profissional e empreendedorismo para mulheres negras, com foco em áreas de alta demanda do mercado de trabalho. E aí eu friso muito essa questão. Alta demanda no mercado de trabalho. Parem de oferecer programas de qualificação para manicures, pedicures, fazer sobrancelha, depilação, né? E aí a gente continua nos subempregos. Não, a gente precisa de qualificação profissional em áreas de alta demanda do mercado e onde o dinheiro está sendo investido em tecnologia, em áreas de saúde, mas de ensino superior tecnológico. Esses programas eles devem ser acompanhados de políticas de incentivo ao microcrédito, que permita que as mulheres negras desenvolvam pequenos negócios e empreendimentos. Então, a gente fala de qualificação profissionais de baixa, área da mercado do trabalho, mas, mesmo assim, a gente não dá o crédito para que essa mulher monte seu próprio negócio. E montar seu próprio negócio e como desenvolver esse negócio, né? E não fechar em um ano e sim crescer financeiramente. Dessa forma, a inclusão no mercado de trabalho não será apenas formal, mas também econômica, permitindo que essas mulheres atinjam maior autonomia financeira e superem o ciclo de pobreza que afetam tantas famílias negras no Brasil. Somente com uma transformação profunda das estruturas de poder, que leve em consideração as particularidades das mulheres negras, será possível romper com o ciclo de marginalização e exclusão. Isso exige não apenas vontade política, mas um compromisso da sociedade brasileira como um todo conjunto social e racial, reconhecendo o legado histórico do racismo e do patriarcado e adotando medidas concretas para a sua erradicação. Na aula de hoje, aprendemos sobre racismo e sexismo contra meninas, como enfrentar esse crime estrutural, com Salete Bernardo. Continue ligado no TV Elas por Elas.